Graça e paz, meus queridos e amados irmãos. Alegria que mais uma vez chegamos até a presença de cada um de vocês na manhã deste dia. Este é o dia que o Senhor fez, o dia que o Senhor separou, é o dia que cultuamos ao Senhor, é o dia que servimos ao nosso Deus. Nesse dia nós podemos então chegar até a presença dos nossos amados para juntos compartilharmos da palavra do Senhor, para um tempo de comunhão, um tempo de reflexões importantes para a nossa vida, entendendo que nesse tempo as necessidades nos fazem ficar distantes por uns dias e esperamos em Deus que muito em breve nós possamos estar juntos novamente para estarmos em comunhão junto com os irmãos no templo. Mas enquanto isso, nós daqui, você da sua casa, juntos nós servimos e adoramos ao Senhor, juntos nós aprendemos da palavra do Senhor, juntos nós servimos ao Senhor. Então eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade desta manhã, de poder chegar até você com a palavra do Senhor, chegar até onde você está, e sabendo que Deus ele é tão maravilhoso que Ele nos dá esta oportunidade de termos esse contato com cada um através das redes sociais. Nessa geração, o Senhor preparou esse tempo dessa forma. Por isso nós louvamos e glorificamos ao nosso Deus. Eu quero inicialmente fazer uma oração pedindo ao Senhor em favor da sua vida, louvando a Deus porque Ele, em meio às adversidades, Ele mostra o seu cuidado, a sua proteção, a sua provisão para o seu povo. Deus, em nome de Jesus, eu quero agora colocar diante do Senhor a vida, ó Deus, dessas pessoas que estão nos assistindo, outros que durante esse tempo estarão chegando, os que estarão acompanhando posteriormente após a transmissão, que o Senhor possa em cada momento ministrar ao coração deles e trazer a vida do Senhor a cada um, Pai. Que nesta manhã, primeiro dia da semana, que nós separamos para o Senhor, que o Senhor possa, ó Deus, estar testificando em nós pela Tua palavra e nos ajudando a compreender, ó Deus, os propósitos do Senhor a cada dia na nossa vida, Deus. Fala conosco, no nosso coração nesta manhã e visita, ó Deus, cada família agora, ó Deus. Cada igreja que está reunida, em cada família, em cada casa neste dia, Pai. Que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de todos eles, Pai, para que o Seu nome seja glorificado nesta casa, nesta família, que o Senhor seja exaltado, Pai. Se houver angústia, se houver desespero, o Senhor possa trazer paz aos corações. Onde houver enfermidade, o Senhor possa levar a cura para eles. Onde houver, ó Deus, a carência de alguma coisa específica ali, que o Senhor possa suprir as necessidades físicas, mentais, emocionais, espirituais de cada um nesse momento, Pai. Fale conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Entre as pessoas que estão conosco, desde já eu quero destacar essas pessoas. A primeira delas, uma das minhas queridas bebês, Estela Pérez, já está aí com a gente. Neuza Maria, o Ícaro Ferreira. Deus abençoe a vida de vocês, sejam bem-vindos a esse
momento dessa transmissão. Eu quero ler um texto na Palavra de Deus e compartilhar algumas expressões, algumas palavras com vocês nesta manhã. Está em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24. Mateus capítulo 7, versículo 24. Esses versículos nos dizem o seguinte: assim todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, e vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, mas ela não caiu, pois tinha os seus alicerces na rocha. Pois todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, e ela desabou, e grande foi a sua ruína. Quando Jesus acabou de pronunciar estas palavras, estavam as multidões atônitas com seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei ou como os doutores da lei. Algumas versões trazem a palavra escribas. Meus queridos, a palavra de Deus, ela se renova a cada dia, atualiza, e o Senhor está sempre nos trazendo algo novo a respeito desta palavra. Quando nós lemos esses versículos e voltamos a nossa atenção àquilo que Jesus está dizendo aqui, nós somos levados então a refletir sobre duas expressões que estão em evidência aqui, que é o ouvir e o praticar. Há uma diferença muito grande entre você ouvir aquilo que diz para você fazer e se convencer que você deve fazer aquilo que você ouviu. Muitas coisas que nós ouvimos, elas não fazem sentido, outras sim. Umas nós ouvimos e obedecemos, outras nós não obedecemos por questões às vezes até de desobediência mesmo, de rebeldia mesmo. Mas Jesus está falando aqui sobre algumas coisas muito preciosas para a nossa vida. Eu queria que você pudesse estar bem atento a tudo isso que a gente vai compartilhar nesses minutos nesta manhã. Jesus está falando o seguinte, que aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha, no versículo 24. E depois, no versículo 26, todo aquele que ouve estas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. Jesus faz aqui um paralelo entre as duas atitudes do ser humano. Quando Jesus está falando sobre isso, nesse capítulo 7 de Mateus 24, ou o contrário, né? Versículo 24, capítulo 7, até o versículo 29, ele está fechando um conjunto de ensinamentos onde ele está lançando os alicerces, a base do seu ministério. Quando ele está ali lançando as bases do seu ministério, Jesus então fecha
esses ensinamentos e começaram lá em Mateus capítulo 5, no primeiro versículo, quando ele traz então o ensinamento ali do Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, 6 e 7, que são a base dos princípios éticos, religiosos, morais. Jesus está trazendo a vida daqueles discípulos e a vida das pessoas e trazendo a cada um de nós hoje um conjunto de ensinamentos através dos quais ele espera que nós tenhamos entendido o que ele disse. Quando nós lemos os versículos anteriores, os capítulos de Mateus, especialmente os 5, 6, 7 primeiros versículos, Jesus ele é tão enfático em mostrar como deve ser o padrão da nossa vida. Depois ele, quando está caminhando para o final dos seus ensinamentos, ele fala a respeito da oração, depois ele fala sobre os dois caminhos propostos para o homem, depois ele fala sobre as árvores e os frutos que essas árvores produzem, para depois dizer o seguinte: quem ouve estas palavras que eu disse e pratica é como um homem sábio. Sabedoria, ser sábio, se tornar sábio. A palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus nos faz então sábios para enfrentar os desafios deste mundo. Jesus diz então que aquele que ouve e que pratica, ele diz o seguinte: ele mesmo, o próprio Jesus está dizendo o seguinte: esse homem é comparado a um homem sábio. Por outro lado, quando nós lemos Jesus falando no versículo 26, ele diz o seguinte, que ele mesmo compararia o homem que ouve, mas que não pratica, a um homem insensato. Então vejam, esse grau de definição, de comparação entre sabedoria e insensatez, parte do próprio Jesus. Ele é aquele quem está avaliando o grau da nossa sabedoria, da nossa insensatez. O que ele chama a nossa atenção aqui também, nesse texto, é que em todos os dois versículos que eu destaco com os irmãos, ele está lembrando sempre que todos os dois tiveram a oportunidade de ouvir. Quantas coisas nós ouvimos no dia a dia e esquecemos delas? Quantas vezes nós ouvimos a palavra de Deus, o que ela diz para nós fazermos e nós não fazemos? Quantas vezes, meus queridos, nós estamos deixando de ouvir aquilo que o Senhor nos diz, assim como Adão fez lá no Éden. Deus deu uma ordem para ele o seguinte, para não comer da árvore que estava ali no meio do paraíso. Qual foi a reação dele quando veio a tentação? Ele deixou de ouvir a Deus para ouvir a voz da serpente. Será que não tem sido assim muitas vezes nas nossas vidas, no nosso dia a dia? Deus ele nos mostra aquilo que nós precisamos fazer, mas nós preferimos ouvir a voz da insensatez. Ouvir a voz de um mundo que a Bíblia diz que ele jaz no maligno, e ele estabelece padrões de vida que nós achamos que ele está certo. Ignoramos o padrão de vida que o Senhor estabeleceu para nós através da sua palavra. Quantas vezes você ouve a palavra de Deus, seja através das suas participações no templo ou através de redes sociais? E a palavra do Senhor, ela traz a verdade incontestável para a sua vida, mas o que você opta em fazer? Você liga um canal de televisão e você opta em ouvir o que um comunicador está dizendo, o que um apresentador está dizendo, o que um
uma novela está dizendo, o que normas deste mundo estão dizendo para você fazer, alguns filósofos, psicólogos estão dizendo, mas você esquece de ouvir o Senhor. Nós sabemos que nós precisamos tanto da psicologia quanto da filosofia, elas são importantes para o nosso conhecimento. Mas entre ouvir a voz do homem e ouvir a voz de Deus, nós precisamos ouvir a voz de Deus. O homem, naquilo que ele fala, ele pode se enganar, ele falha. Deus não, Deus é infalível. Dos atributos de Deus é exatamente essa infalibilidade. Deus não falha, Deus é perfeito das suas ações. E quando Ele traz a sua palavra e fala conosco pela sua palavra, Ele sabe exatamente aquilo que Ele está dizendo, porque Ele conhece o passado, conhece o presente, mas como outras pessoas não têm esse domínio do conhecimento, Deus tem o conhecimento também do seu futuro. Quando Ele diz para você algo hoje, é porque Ele está propondo algo para você, não só para agora, mas lá na frente. Nós ouvimos as pessoas no que diz respeito às coisas agora, do presente. Ouvimos tantas pessoas aqui que estão... Ouvimos tantas pessoas que estão aqui dizendo algo para a gente sobre esse momento, por exemplo, que nós estamos vivendo. É um momento tão delicado da nossa sociedade. Vivemos esse problema, esse tempo dessa pandemia, desse isolamento, e às vezes ouvimos tantas coisas, gastamos tanto nosso tempo ouvindo tantas coisas, quando o Senhor nos diz na palavra dele que nós precisamos apenas uma coisa, confiar nele. Ele é aquele que vai trazer a solução para isso. Não está em nós, meus queridos, não está no homem. Nós sabemos que a ciência, ela se multiplica, ela cresce, Deus dá essa capacidade para o homem para descobrir, mas tudo vem do Senhor. A capacidade do próprio cientista para encontrar um antídoto, para procurar encontrar uma vacina, um tratamento, tudo isso vem do Senhor, não vem de nós mesmos. O homem está perdido. Quantas vidas pessoas já morreram, quantas pessoas estão infectadas, porque o homem se sente impotente diante desse momento. Porque o Senhor quer nos mostrar que nós não somos nada diante do poder do Senhor. Quer nos mostrar que nós precisamos dele, precisamos que ele nos sustente, nos fortaleça. É ele quem nos protege, é ele quem nos traz todas as coisas que nós precisamos então para a nossa vida. Vejam, então Jesus está dizendo aqui que aquele que ouve, que pratica as palavras que ele disse, será comparado a um homem sábio. E esse homem sábio, ele vai fazer então uma construção. Ele vai construir a sua casa. A sua vida está sendo construída. Quando você quer fazer uma construção, as primeiras coisas que você se preocupa é com o terreno. Esse terreno, que tipo de terreno é esse que você vai construir? Depois que você tem o terreno, você pensa então nos alicerces. Depois dos alicerces, então você vai fazer a construção. Quando Jesus está trazendo esse ensinamento aqui, ele está chamando a nossa atenção para nós entendermos essa nossa vida, onde nós estamos construindo. É sobre a rocha Jesus Cristo ou sobre esse terreno que ele havia dito lá no versículo 26, que é um terreno arenoso. O terreno arenoso é aquele que não dá segurança, ele desmorona facilmente,
Onde você está construindo a sua vida? Os princípios e os valores deste mundo são considerados como areia do mar. Enquanto os princípios, os valores de Deus são aqui comparados com a rocha firme. Jesus é a rocha que sustenta a nossa vida. Então, quando nós somos sábios, nós construímos a nossa vida sobre a rocha que é Jesus. E aí, então, quando essa casa foi construída sobre a rocha, o texto diz que veio chuva, enchente, ventos, e eles bateram com violência contra aquela casa, mas ela não caiu, porque os alicerces estavam na rocha. É exatamente esse o princípio que eu quero deixar nesta manhã com vocês. Quando nós construímos a nossa casa em Jesus, que é a nossa rocha, nós enfrentamos as tempestades como essas que nós estamos passando agora. A tempestade, ela nos ensina tantas coisas, enchentes, ventos, tempestades. E uma coisa que nós aprendemos com a tempestade, que ela vem e ela passa rapidamente. Na semana passada nós estávamos com tudo planejado para fazermos a nossa transmissão aqui pela manhã. Mas no sábado, à tarde, aconteceu algo inesperado. No tempo de um sol escaldante, de repente o tempo fechou de uma vez, uma ventania forte, uma tempestade grande, derrubou as árvores aqui onde nós estamos, estourou o transformador de luz, ficamos sem eletricidade, destruiu redes de comunicação de internet, e assim nós ficamos o sábado e o domingo, grande parte do dia sem esses meios de comunicação. Mas interessante é que a tempestade mesmo durou pouco tempo. Choveu um pouco, granizo, vento forte, mas 15 minutos depois já tinha passado. O tempo já estava clareando de novo, a tempestade passou, depois saímos para ver as árvores caídas, os matos curvados, porque a tempestade ela passou por ali. Deixou as suas marcas ali, que a tempestade passou. Naquilo que não estava bem alicerçado, as marcas não ficaram, a tempestade passou e foi embora. Mas aquelas árvores que já não estavam sustentadas, seguras, a tempestade então veio e destruiu tudo. E é assim que nós olhamos para esse texto e pensamos a respeito da nossa vida também. Quantas tempestades vêm e muitas pessoas são levadas nessa tempestade. A sua fé desfalece, ela se desespera, ela deixa de cumprir aquilo que Deus disse para ela fazer. Quantas pessoas se perdem no meio da tempestade? Mas quando a nossa casa está firmada na rocha, Jesus não diz que a tempestade não vem para nós também. Ele diz o seguinte: a casa está firmada sobre a rocha, a tempestade vem para todo mundo. Sol e chuva vem para justos e injustos, diz a palavra do Senhor. Tempestade vem para todo mundo. Todos nós passamos por elas. Jesus diz o seguinte: quando a nossa vida está alicerçada verdadeiramente na rocha, as tempestades vêm e vão, mas a casa ela se sustém sempre. Porque a rocha segura a casa. Mas quando a sua vida não está firmada nessa rocha, ela é arrancada como a ventania que deu aqui, arrancou as árvores na raiz. Porque aquela árvore não está bem enraizada, não está bem firmada, bem fixada. Então, quando essa árvore está bem fixada,
as raízes são profundas, houve a amarração do alicerce na rocha, ele está preso ali naquele terreno. Então, aí Jesus disse que ouve as palavras. Então, essa pessoa que ouviu essa palavra e praticou, a casa dela não vai cair, ela vai ficar firme. Então esse é o desafio deste dia para você. Mantenha-se firme na palavra do Senhor. Não se afaste do livro da lei. Medita dele, diz o salmista, dia e noite, para fazer tudo conforme nele está escrito. E então ele fará prosperar o seu caminho. Diz a palavra de Deus para Josué também. Salmo 1 fala sobre as águas, as raízes das árvores que vão em direção às águas. A palavra de Deus, ela é tão preciosa, meus queridos, e nós precisamos tanto dessa palavra em nossa vida, não é? Então vejam, como está a sua vida hoje? Como você está hoje? Quando vem a tempestade, nessa tempestade que nós estamos passando hoje, como que você está? A sua casa está firme? A sua vida está firme? Você está realmente firmado no Senhor? Se não está, esse é o tempo de você se firmar, porque na sequência Jesus diz que aquele que ouve e não pratica, ele diz que essa pessoa é alguém insensato. A casa foi construída na areia, caiu a chuva, as enchentes, ventos, e ela desabou. A ruína foi grande. As pessoas, durante um período de tempestades, elas têm um prejuízo imenso. Em pouco tempo, poucos minutos é o suficiente. Nós acompanhamos uns meses atrás, em Belo Horizonte, essas tempestades, aquelas inundações, como as pessoas falavam, né, que haviam perdido fruto de uma vida de trabalho, trabalharam a vida inteira e de repente veio a tempestade e levou tudo. O desespero para muitos era grande. É assim que nós precisamos ver, meus queridos, que se nós deixarmos de cumprir a palavra de Deus, a ruína é grande. A ruína é grande, a chuva ela vem com ímpeto, não é questão de fé para não vir tempestade. Tempestade vem para todos, mas a questão é como nós estamos quando a tempestade chega. Quando ela chega, como está a nossa fé? Você possa afirmar a sua fé no Senhor. Porque quando Jesus traz essa palavra, ele traz aqui duas expressões que são importantes para nós entendermos. Uma é a ruína e o outro é o sucesso. A diferença entre o sucesso e a ruína está exatamente na forma como nós colocamos em prática a palavra de Deus. Como você tem colocado em prática a palavra de Deus? Tem vivido realmente isso? Nesse tempo de afastamento, de nós estarmos reunidos no templo, você está realmente praticando a palavra de Deus no dia a dia ou você está se esquecendo do Senhor? E quando Jesus está concluindo essas palavras, as multidões ficaram ali atônitas com o ensino, porque ele ensinava como quem tem autoridade. As palavras de Jesus, ela tem um peso muito grande na vida das pessoas, a ponto de levá-las a refletir mesmo sobre as verdades e como colocar em prática essa verdade na nossa vida. E aí Jesus, nos capítulos anteriores, 5, 6 e 7, ele vai dizer como é que você faz para colocar em prática essa palavra. Ele não nos deixa sem resposta, ele traz a resposta para mim e para você. Então, meu querido, nesta manhã, você possa voltar a sua atenção para a palavra do Senhor, nesse domingo. Você reflita sobre a importância da palavra do Senhor na sua vida, como está a sua vida diante do Senhor.
Quando o Senhor olha para você, avalia a sua vida, Ele vê você como alguém sábio ou insensato. Ele disse, conforme nós falamos, que quem está fazendo essa avaliação é Ele próprio. A sabedoria e a insensatez, quem as vê é o Senhor. E a diferença está em praticar a palavra de Deus. Todos os dois ouvem, mas só o sábio pratica. Sábio ou insensato? Quem é você nesse momento? Você comece a viver uma nova vida com o Senhor, mesmo nesse tempo de distanciamento que nós estamos, pratique a palavra do Senhor. Testemunhe de Jesus. Honre ao Senhor com suas palavras, com suas atitudes. Glorifique ao Senhor na sua vida, na sua casa. Viva essa palavra dia a dia, renove a sua fé no Senhor. Se disponha realmente a entender a palavra de Deus. Não deixe que essa tempestade traga ruína para você. Não aceite isso na sua vida. Coloque a sua vida sobre a rocha que é Jesus e você então irá ter o sucesso no meio da tempestade. E daqui a pouco essa tempestade vai passar, nós vamos voltar a nos reunir, vamos voltar a estar ali no templo. Mas o que a tempestade fez na sua vida pode trazer uma ruína irreparável para você se você não voltar para a palavra de Deus. Mas para aquele que está vivendo a palavra de Deus, ele vai vencer isso aí tudo, e a palavra para ele vai ser a palavra de vitória, de sucesso, porque a sua vida estava sobre esta rocha. Então que você defina, a decisão é sua. Jesus, quando ele ensinou, ele mostrou esses dois tipos de pessoas, e ele disse o seguinte: olha, agora está nas suas mãos, escolha. Antes ele tinha falado sobre os dois caminhos, escolha. Você define o que você quer ser. Você define quem você quer ser. Você define como você quer viver. Mas também você colhe os resultados da sua escolha. A casa da areia foi escolha. E as pessoas colheram ruína. A casa no alicerce, escolha. E a pessoa colheu o sucesso. Está diante das suas mãos a decisão, a escolha de quem você é, quem você quer ser, como você quer viver, qual o padrão da vida que você quer ter no seu dia a dia. E a partir dessa sua escolha, então, que o Senhor possa te dar a vitória e te mostrar o sucesso, porque a sua vida está sobre a rocha. Agora, infelizmente, se você escolher construir sua casa sobre a areia, não adianta ficar depois que a tempestade já chegou, tentando fazer alguma coisa depois que a tempestade já chegou. No meio da tempestade, você não pode fazer mais nada. A hora de você fazer alguma coisa é antes da tempestade. Então agora está na hora. Na hora de você definir a sua vida. Você possa, junto com a sua família, nesse dia, refletir sobre a sua vida e definir realmente a sua vida, o seu padrão, quem você é, como você quer viver e viver com o Senhor todo dia. Que o Senhor te dê graça para entender esta palavra desta manhã. Que o Senhor te dê entendimento para que você viva esta palavra todos os dias da sua vida. Você possa praticar a palavra de Deus. Não adianta apenas você ser um bom ouvinte. Tem pessoas que são tão bons ouvintes, você conversa com ela, você se convence de que ela está te ouvindo. Mas passa um pouquinho, você percebe que ela não prestou atenção em nenhuma palavra que você disse para ela. Tem pessoas que parecem ser bons ouvintes, só parecem. Mas o que vai diferenciar é o que você vai fazer depois que ouviu. Então, Jesus disse no mesmo texto que todas as duas pessoas ouviram,
Um praticou, o outro não. Não seja, então, não seja, portanto, como Adão que ouviu e não praticou. E veio a ruína sobre a vida dele, toda a descendência, o pecado, veio para a raça humana por causa de não ouvir o que o Senhor diz. Seja como Jesus, como Filho de Deus, que vive no seu coração, obedecendo ao Pai, seguindo os caminhos do Pai e ensinando a viver como o Pai assim o deseja. Que Ele possa te dar nesta manhã esse perfeito entendimento, que você viva realmente uma vida em Jesus. Faça a melhor escolha. Ouça o que nós falamos hoje pela manhã para você e volte a sua vida para a palavra de Deus. Ouça o Senhor, estude a Bíblia, ore, dependa do Senhor. Deixe o Espírito Santo ministrar ao seu coração nesse momento. Você possa viver estas verdades, receber do Senhor esta palavra de autoridade. Ele ensinava como quem tem autoridade no versículo 29. Você possa ouvir essa palavra de quem tem autoridade, Jesus. Ele tem autoridade sobre tudo, sobre a sua vida, e Ele quer te dar uma vida de vitórias. Mas para isso você precisa viver com o Senhor, honrar ao Senhor, glorificar ao Senhor em toda a sua vida. Que Ele te abençoe, que Ele te guarde, que Ele te dê entendimento nesta manhã, para você viver uma vida vitoriosa. Esperamos em Deus que esse tempo dessas tempestades seja breve. Esperamos que muito em breve possamos estar juntos, reunidos novamente, e ali darmos continuidade a tudo isso que o Senhor tem nos dito nesses dias. O Senhor possa nos ajudar nesse momento, que vivamos realmente esse novo tempo de vida com o Senhor, porque Ele é fiel em nos guardar, nos proteger no meio da tempestade, se nós estivermos firmes na rocha que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Que Ele te abençoe, que Ele te guarde, que Ele te sustente, que Ele te fortaleça todo dia da sua vida. Ame, honre ao Senhor e seja um vencedor, porque a sua vida está edificada em Jesus, a rocha inabalável, aquele que vive e reina para sempre, aquele que morreu na cruz pelos meus e pelos seus pecados, aquele que ressuscitou dentre os mortos, está à direita do Pai, intercede por mim e por você, prepara moradas para cada um de nós. Aquele mesmo Jesus, a rocha, que um dia vai voltar e vai levar-nos como sua igreja para estar com Ele para sempre no reino celestial. Tudo começa em Jesus, continua com Jesus e permanece em Jesus agora e na eternidade. Que a sua vida esteja alicerçada em Jesus. Deixe os padrões do mundo e volte para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém? Vamos orar. Vamos falar com o Senhor. Deus, em nome de Jesus, aqui nós temos, Pai, a Tua palavra. Nesta manhã, Deus, nós pedimos que o Espírito Santo do Senhor possa dar esse entendimento a cada uma dessas pessoas que está nos acompanhando agora, Deus. Aqueles cujas vidas estão vivendo dias turbulentos, de tempestades. Ó Deus, que o Senhor possa firmar esta vida no Senhor, que essas vidas estejam firmes na rocha que é o Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, derrama a bênção do Senhor sobre eles, aqueles cujas vidas estão lançadas sobre uma areia inconsistente. Deus, permita que ele tenha tempo de voltar para o Senhor, se arrepender dos pecados
e voltar e entregar a sua vida a Jesus Cristo como Salvador e Senhor. E, Pai, que seja esse um tempo de arrependimento, de salvação, de quebrantamento, de transformação. Um tempo, Deus, quando nós voltamos agora para viver com o Senhor, Deus. Em nome de Jesus, visita cada família agora que está nos ouvindo, cada igreja que agora está ali nesta casa, Deus. Pai, em nome de Jesus, que a bênção do Senhor esteja nesta casa, nesta igreja reunida, nesta casa que nos ouve agora nesse momento, Pai. Em nome de Jesus, Deus, que esta casa esteja construída em Jesus, que ela esteja firmada na rocha que é Jesus. Pai, derrama a tua bênção agora aí nesse lugar, Pai, que o Senhor possa estar presente ali, trazendo paz, segurança, sabedoria e vitórias em meio às dificuldades. Mas que em tudo, Deus, nós possamos glorificar o teu nome, porque um dia tudo isso vai passar, nós sabemos. Um dia tudo isso vai acabar. Toda a dor, a lágrima, o sofrimento vai acabar. O dia que estivermos com o Senhor lá no céu. Enquanto aqui nós enfrentamos as tempestades, mas queremos enfrentá-las firmados em Jesus, a nossa rocha inabalável. Então, Pai, em nome de Jesus, renova a fé dos nossos irmãos agora que nos ouvem, Deus, em diversos lugares, para que eles sejam alcançados agora ali na sua casa, pela graça e pelo poder do nome de Jesus. Que o Senhor possa a todos abençoar nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. 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 Eu quero destacar aqui, depois do nosso destaque inicial, umas outras pessoas que chegaram. A minha irmã, Sirene, lá em Valadares, minha amada esposa de Ninha, a Minu Teixeira, Dulcinéia Mendes Teixeira, Deus abençoe minhas amadas irmãs, a Marzinha, minha cunhada, Luzmar, Demétrios. Muito bem, algumas das pessoas que chegaram aqui, chegaram depois, outros chegaram antes, mais cedo. Aqueles que chegaram depois, quiserem acompanhar tudo que nós falamos nesta manhã, basta você acessar o Facebook. Esse vídeo vai estar publicado tanto ali no meu Facebook quanto no da igreja também. Para as pessoas que não fazem parte da igreja, nós estamos aqui através da primeira igreja batista no bairro Industrial, em Contagem, nesse tempo de afastamento social, em que nós não nos reunimos nos locais, mas nos reunimos em espírito. A igreja continua existindo. Deus possa abençoar a sua vida através da sua família, da sua igreja. O Marcos Henrique também, esposa da Lucinéia, Deus abençoe, meu querido, sua vida também. Quero lembrar também que hoje à noite nós teremos uma outra transmissão às 19 horas. Tá bom? Às 19 horas estaremos juntos. Sei que nesse tempo tem as igrejas, grande parte delas estão utilizando desse recurso das lives, das transmissões ao vivo, das mensagens ao vivo, porque é a forma que nós temos para comunicar com vocês. Então, deixo o convite para você que puder estar nessa transmissão de hoje às 19 horas, que você o faça. Os irmãos da igreja que estão junto conosco agora aqui, que estarão durante esse período também do dia, convide os outros e vamos cultuar ao Senhor logo mais também às 19 horas, trazendo uma palavra de Deus para o seu coração também, para o meu coração, de edificação, de ensino, de fortalecimento para passarmos por esse tempo. Que pela graça de Deus já muitas coisas já estão clareando, já estão melhorando com referência a isso e esperamos em Deus que muito em breve possamos estar livres desse vírus para voltarmos às atividades sem qualquer risco para os nossos irmãos. Nós temos na igreja muitos irmãos idosos, aqueles fiéis ali que não faltam em momento algum. Imagina o quanto que eles devem estar
sofrendo com essa condição de não poder estar reunindo. Alguns deles não têm acesso à rede social ou ao Facebook e não estão podendo acompanhar também, porque devido à fatalidade, e as pessoas às vezes elas têm mais dificuldade de entender o funcionamento, né? E foram criados num tempo diferente dessa nossa nova geração. Mas a nossa oração é que Deus possa cuidar dos nossos irmãos idosos, cuidando deles, para que no dia que nós pudermos voltar, que eles estiverem seguros para irem ali nas reuniões no templo, eles possam ir. Os dias que as pessoas que têm algum problema da saúde também, que não estão podendo, não podem ir também às reuniões, para irem com segurança. Por mais que a gente coloque as normas da vigilância sanitária para tentar reunir, por mais que a gente pense em fazer isso, por outro lado a gente vê o risco muito grande ainda. Então no tempo certo vamos confiar em Deus que Ele vai prover todas as coisas. Amém? Meus queridos, nós vamos encerrar essa nossa transmissão agora da manhã, da parte da manhã, e espero você logo mais às 19 horas. Então que você possa estar preparado, divulgar, e vamos estar juntos hoje. Abençoe, Deus te guarde, cuide da sua vida, da sua casa. Não deixe faltar nada para você nesse momento, que Ele possa dar a provisão para você em todo momento, tudo aquilo que você precisa. Se tem alguma enfermidade na sua casa, que Ele possa curar, que Ele possa proteger você e toda a sua casa de serem contaminados, que Ele possa te proteger de todo o mal que possa vir contra você em qualquer momento da sua vida. Que Ele te abençoe, guarde, sustente a sua vida todo momento e te dê entendimento da palavra dele. Então que você hoje possa pensar nesse dia, quando voltarmos juntos hoje à noite, que você tenha uma posição já definida na sua vida. Sucesso ou ruína, nas suas mãos a escolha. Deus te abençoe, te guarde em nome de Jesus. Amém. Amém.